primeiramente começando a dizer que é um prazer estar abrindo aqui, né, como primeiro palestrante aqui do stand do César, tá? É, a gente vai ter 3 dias aí de muita palestra, muito conteúdo bacana. Espero que vocês curtam aí, tá? E sobre essa palestra em específico, qualquer tipo de dúvida, né? Eu vou pedir para vocês deixarem no final, porque aí talvez eu responda alguma no meio da palestra para a gente fluir melhor, beleza? Então, para vocês conhecerem aí o time que vai estar aqui no TDC, nessa edição, tá? É só gente fera aqui palestrando e dando muito conteúdo para vocês, beleza? Aqui é um pouquinho do stand do César, né? O que vai ter fora as sessions, né? A gente tem 3 dias aí de stands com 3 dias de programação, tá? Então, só programação bacana, vale a pena dar uma olhadinha lá na parte dos stands para tentar acompanhar tudinho. E sobre essa palestra daqui, a gente hoje vai falar sobre utilização do BaaS, né, que é o Backend as a Service, para acelerar o desenvolvimento de aplicações, tá? Eu sou José Cláudio, eu trabalho como consultor de engenharia de software no César e atuo também como líder técnico de alguns projetos. Estou aí já há uns 12, 13 anos desenvolvendo aplicações de todo tipo de maneiras diferentes, né? Mas ultimamente muito focado em aplicações em cloud. Então, antes da gente falar sobre de fato o que é o BaaS, né? A gente tem que falar do que é software, tá? Então, o software nada mais nada menos é que é uma sequência de instruções com o objetivo de executar tarefas específicas. Simples. Mas se a gente parar para olhar o software por outro ângulo, a gente se depara com algumas coisas desse tipo aqui, tá? Então, eu acho que quase ninguém aqui conhece, né? O Uber, Airbnb, Netflix, iFood e o Nubank. Então, o que é que essas empresas têm em comum, pessoal? A gente pega o exemplo do Uber, por exemplo, né? E vê o seguinte: ele não tem nenhum carro próprio, assim, tem os testes que eles fazem, mas assim, o serviço principal dele não é detentor de nenhum carro e é a número 1 aí mundial de corrida por aplicativo. A gente pega o Airbnb, não tem uma acomodação e ainda assim é o maior serviço aí praticamente global de aluguel, de estadias. Então, pega o Netflix, iFood, Nubank. Quando a gente começa a fazer algumas analogias, a gente chega num senso comum disso daí, que é o seguinte: essas empresas, elas vivem e respiram software. Então, imagina se acontece alguma coisa num dia de algum desses serviços, o serve do cai, alguma coisa acontece, simplesmente aquela empresa perde receita naquele dia, né? Então, a gente está falando aí de empresas que elas vivem e respiram software, tem outras, né? O Facebook, agora é o Meta, tem o Instagram também. Então, assim, tem várias empresas hoje em dia, elas vivem e respiram software para que tenha o seu pleno funcionamento. Então, hoje, o software ele é encarado como um negócio. A gente vê isso de softwares pequenos a softwares grandes. Depois que começou essa pandemia, né, que chegou vamos dizer que um novo paradigma no nosso dia a dia, mais e mais softwares foram sendo construídos para até agregar mais valor de negócio para aquelas pessoas que estão em casa, para novos serviços que foram surgindo. E se a gente começar a perceber, tudo respira software, tudo respira negócio através de software. Então, pensar em software hoje como a gente pensava antigamente, vamos desenvolver aqui um software para ajudar a empresa X, Y, Z a fazer tal coisa. Hoje, esse paradigma de software ser um negócio, ele começou a crescer de forma que, hoje em dia, a gente faz um software, né? Como tinha antigamente software de prateleira, hoje em dia a gente faz um software que qualquer pessoa que está com smartphone, ela consegue acessar, seja numa aplicação web, no PWA, numa aplicação móvel. Então, a gente não precisa mais ter aquela preocupação de colocar o software na prateleira, a gente precisa ter a preocupação de desenvolver um software que agregue muitas pessoas ali e aquilo ali vai respirar a um próximo negócio que você tenha ideia de fazer, beleza? Então, por que hoje eu trouxe esse tema aqui de back-end as a service? Eu espero que esse tema aqui ele motive
né? Assim como me motivou quando eu comecei a estudar sobre essa tecnologia, esse tipo de tecnologia, esse tipo de plataforma, eu espero que motive muitas pessoas que às vezes a gente tem uma ideia bacana, tá com tudo na cabeça, mas aí a gente encontra alguns empecilhos para desenvolver aquela ideia. E o intuito desse tipo de serviço aqui é justamente remover esses empecilhos para que a gente tire algumas barreiras e torne mais fluido esse caminho de desenvolver um software que praticamente vai se transformar no negócio, né? E quando a gente fala de negócio, desde softwares como o que eu mostrei a vocês, Netflix, Nubank, iFood, quando um jogo, né? Então tem muitas empresas hoje que fazem jogos online, jogos para uma mobile e dá uma verdadeira fortuna que se rende dali, né? Então cada um tem uma paixão que pode ser encontrada através disso. Mas vamos lá. Então o que é o tal do back-end as a service, tá? Ele é uma terminologia, tá, para serviços ou plataformas, né, que esses serviços eles servem para automatizar e cuidar da nossa infra necessária para que os desenvolvedores se preocupem apenas com a solução. Tá? Então, utilizando esses serviços, a gente consegue, por exemplo, abrir um Visual Studio Code, abrir um Eclipse, sei lá, a sua ideia favorita, e de fato escrever código que vai agregar para o teu negócio. Então, onde esse back-end as a service ele se encaixa, né? Porque geralmente é um serviço em nuvem, então onde é que ele se encaixa quando a gente vê esses tipos de serviço na nuvem, né? Então, para dar um contexto aqui, a gente tem esses 4 tipos que são, vamos dizer que os principais tipos de serviço em nuvem, né? Que vão do on-premise ao SaaS, que é o Software as a Service. E se a gente for olhar aqui, o on-premise é aquele que a gente tem que gerenciar tudo, não tem para onde correr, né? Já esse IaaS, né, que é o Infrastructure as a Service, ele já dá para a gente algumas coisas. Então, por exemplo, ele já detém para a gente o servidor, rede, o storage, né? E o resto a gente tem que gerenciar. Esse PaaS, que é o Platform as a Service, a gente já ganha aqui, né? É um plus do IaaS, que é o runtime, o middleware e o OS. Então a gente já tem, vamos dizer que um ambiente mais robusto para que a gente comece a trabalhar e a gente tem que se preocupar apenas com os dados e a aplicação de fato que a gente está construindo. E a gente tem o SaaS que ele já tem tudo lá, né? Um bom exemplo de SaaS é o Microsoft 365, né? Que você está na nuvem, você só precisa entrar nele e começar a fazer words, planilhas, PPTs e o software todinho é gerenciado pela nuvem que está lá no caso da Microsoft. E onde é que está o BaaS nesse contexto, né? Ele está, ao meu ver, aqui, entre esses dois contextos aqui. E por quê? Quando a gente para olhar o que é um back-end as a service, ele é vamos dizer que um meio termo entre uma plataforma que oferece para a gente um monte de serviços para a gente usar e também softwares, alguns softwares que são gerenciados por essa plataforma. Daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas plataformas, né, algumas famosas que servem para esse propósito, e vocês vão ver que ela possui já alguns serviços que ajudam a gente a construir aplicações e que esses serviços, que são softwares, por exemplo, um banco de dados X, eles já estão lá instalados e só precisa que a gente, por exemplo, diga eu quero tabela XYZ com o campo XPTO. E eu não preciso me preocupar em, por exemplo, instalar aquele banco de dados. Não é mais a minha preocupação. Mas é da minha preocupação se preocupar na minha visão, se preocupar com os dados e a aplicação que eu estou colocando lá. Então, veja que ele está realmente entre esses dois pilares aqui. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, coloquei aqui essa figura para ilustrar bem uma coisa que acontece no dia a dia, acredito, de quase todo desenvolvedor, né? Então, até empresas, startups, eu já perdi a conta de quantas pessoas me contaram cenários análogos a esse, né? Então, a gente está lá, começando um novo projeto e vem na nossa frente aquela enxurrada de guerreiros, nesse caso aí, ambiente, login e todo aquele beabá, um boilerplate gigante. Toda vez que você vai começar um projeto, aí você, deixa eu definir. Se você não trabalha com Docker, deixa eu instalar o banco de dados, deixa eu instalar aqui
o meu editor, deixa eu instalar aqui, vou trabalhar com mensageria, deixa eu instalar aqui um RabbitMQ, um Apache Kafka. Aí depois que você instala tudo isso, vamos começar um projeto. Vamos codificar aqui o primeiro passo, login. Todo sistema tem login, então vamos codificar o login. Então todo projeto que você vai começar, você tem todo esse trabalho, tá? Não estou dizendo que é ruim ter, eu só estou dizendo que para a maioria das aplicações, será que a gente não poderia esquipar, né? Dar um shift nessas coisas e começar a se preocupar com de fato é código de negócio? Não estou dizendo que o login da sua aplicação, que um ambiente não vai influenciar no seu negócio, assim. Toda aplicação geralmente tem um login, tem um controle de autenticação, autorização, massa. Mas assim, aquela forma repetitiva, que você às vezes, quando começa a olhar tanto para aquilo ali, você começa a cansar de tanto ver e tanto fazer aquela mesma coisa. E isso aqui leva só a um fim, e é um fim que eu escuto e já passei muitas vezes, que é esse aqui. Ó. Então você tem uma hora que às vezes acontece quando você já configurou tudo, já fez tudo, já. Aí você começou a desenvolver o login, aí tá fazendo arquitetura, aí você, com a arquitetura eu vou seguir aqui, uma arquitetura hexagonal, um Clean Architecture, um MVC, não sei, tá começando a descrever as primeiras coisas. Mas depois que você configura tudo isso e mal vê alguma coisa, por exemplo, no teu front-end, na tua aplicação móvel, na tua API, você olha assim, descansei. Eu já passei por isso. Eu tenho muitos amigos que passaram por essa mesma coisa e talvez até vocês tenham passado por isso, tá? Que é o fato de você, de fato, assim, enfadar, de você chegar a um cansaço de você ter feito tanta coisa, ter definido uma arquitetura bacana para usar, ter configurado tanto e aquele boilerplate todo te cansa. E aí o que é que acontece? O pior dos casos, você desiste de um projeto, de uma ideia massa que tu tinha para fazer, para ser uma ideia de negócio, uma ideia que ajude pessoas. Então, você perde literalmente aquele tesão de fazer aquela coisa que você estava lá na cabeça por conta justamente desse boilerplate. Então, um dos aspectos, né, do base, eu acho que o principal aspecto dele, ele é muito representado nessa figura, né? Então, veja que até coloquei uma frase aqui, né? Já pensou em nunca mais ter que implementar o login? Então, the dreams come true. Então, isso pode se tornar verdade, porque vamos observar aqui um pouco essa figura, né? A gente tem alguns degraus aqui, são degraus aqui do front-end, mas assim, entendo o front-end como a sua aplicação nesse caso, né? Pode ser teu aplicativo móvel também. E a gente vê aqui já uma escada rolante para um monte de serviços que geralmente são oferecidos por plataformas do tipo base. Então, eu tenho ao meu dispor servidores, eu tenho base de dados, eu tenho um controle de segurança que é muito bacana, vou até detalhar um pouquinho ele daqui a pouco. Eu tenho logins com rede social já pronto, isso tudo já pré-implementado só para de fato eu fazer o uso. Eu tenho rotina de backup pronta, pré-configurada. Eu tenho file storage, então assim, tenho que armazenar arquivo, tudinho. Essas plataformas já têm toda a infra necessária para isso. E eu tenho as famosas Cloud Functions, né? Então, eu acho que todo mundo aqui deve conhecer a AWS Lambda, né? Se não conhece, já ouviu falar, pelo menos. E sabe que é um paradigma hoje por exemplo, quando a gente fala em arquitetura em serverless, que é muito forte. Então, geralmente esse tipo de plataforma base também oferece justamente essas funções de cloud para que você possa padronizar algumas rotinas, alguns jobs que você venha a ter no decorrer do teu desenvolvimento, da tua ideia, enfim. E só após isso aqui, o que já é uma caminhada muito facilitada, você de fato tem aqui o lançamento da tua aplicação, tua aplicação móvel, da tua aplicação web, sem sofrer, entre aspas, tá? Com essas dores aqui. Não estou dizendo que você não vai precisar colocar uma linha de código para que isso funcione, é impossível. Mas em termos de configuração e de usabilidade, é absurdo a diferença que você tem aqui para uma coisa que se faz na mão, tá? Então,
essa parte de segurança aqui é uma parte que bate muito na gente, porque é uma das primeiras coisas que geralmente a gente faz. Então, a gente vai ver o exemplo, né, que eu vou falar de uma das plataformas de base, que ela já vem com aqueles e-mails de recuperação de senha, verificação em CAPTCHA, definição de senha nova com padrões de segurança. Tudo assim, tudo muito pré-configurado de uma forma que você para, se, para de se preocupar com isso e passa a se preocupar de fato com aquele negócio que tu está querendo desenvolver. Então, ok, mas quais as razões para eu usar o base? Né? A gente viu aqui que ele tem um monte de coisa bacana, um monte de coisa pré-configurada, dá aquela instiga, né, que a gente falou aqui de não ter que configurar mais o ambiente, o login, tudo isso, e já de fato começar a escrever o código que vai agregar valor. Mas quais são as razões para a gente usar? O que, que a gente deve considerar para usar esse camarada? Então, tanto em aspectos financeiros, que eu vou falar daqui a pouco, quanto técnicos, a gente tem muitos bons motivos, tá? O primeiro motivo é redução do time to market. A partir do momento que tu começa a focar na solução que tu quer desenvolver para o público, você, obviamente, vai ter uma entrega muito mais rápida de features da tua aplicação, da tua primeira versão, da segunda versão, enfim. Porque você vai começar a se preocupar, todo o código que você escrever vai gerar valor de negócio. Todo o código que você escrever, aquele tempo que você passou no computador, vai ter de fato um ROI. Vai ter um retorno para aquele investimento que você está passando daquele tempo escrevendo aquele código. Com isso, diminuindo o tempo de você entregar aquilo para o público-alvo. A gente começa a ganhar também aquela parte do boilerplate que a gente não vai ter que fazer mais e que é chata e desmotiva. Já desisti de projetos de tanto chato que era configurar aquelas primeiras partes de login em frente aspas. A gente vai começar a focar no que realmente importa. Quando eu falei na questão do código, né? Todo o código que você vai escrever literalmente vai entregar valor de negócio para a tua solução e para o teu cliente. Vamos supor que você está fazendo um freelancer, alguma coisa para a empresa, enfim. Toda aquela linha de código que você passa a escrever, você entrega para ele, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma pesquisa feita, eu acho que foi pelo Instituto Gartner, eu acho, não lembro bem, mas que os pesquisadores entrevistaram um monte de pessoas, né, que são desenvolvedores e nessas entrevistas chegou à conclusão de que a cada 1 hora de uma pessoa desenvolvedora na frente do computador, ela escreve 9 minutos, geralmente 9 minutos de código. Então, utilizando uma plataforma como essa e focando no negócio, essa questão dos 9 minutos vai passar a agregar muito mais valor do que antes, tá? A gente também vai ter uma padronização do ambiente de desenvolvimento, então eu não sou um desenvolvedor que estou na minha equipe só. Eu tenho várias pessoas que também desenvolvem comigo. Então, eu não vou ter mais que me preocupar com a versão do Node é essa, a versão do Docker é X, aí ficar pedindo para cada um instalar uma coisa ou outra. Não. Todo aquele ambiente ele já vai estar na nuvem. Toda a minha infra, todos os meus serviços, o banco de dados, está tudo lá configurado. Então, eu só vou ter o trabalho realmente de codar, né? E fazer o que a gente tem que fazer para que aquele software saia da nossa cachola aqui, né? E como o mais importante aqui, né? Cada linha de código terá de fato valor para o negócio que a gente está construindo, tá bom? Aqui eu coloquei algumas plataformas, tem um monte, tá, pessoal? Quando eu estava pesquisando, eu achei mais de 15 plataformas grandes, tá? Mas aqui eu coloquei essas três, são as mais faladas, e também eu já consegui usar as três, então eu tenho mais propriedade para falar aqui para vocês de diferenças e motivos para usar uma ou outra. Primeiramente, as três têm aquele plano do free tier. E o free tier dessas plataformas, não só destas três, mas das outras, geralmente é muito generoso. Então, eu sou um freelancer, estou querendo desenvolver um software para lançar, mas estou sem grana e queria mesmo assim ter a infra disponível. O free tier dá para você desenvolver aplicativo muito grande. Então, assim, todas as três têm isso em comum. Essa primeira aí é o Firebase, da Google, tá? Ela trabalha com... eu acho que foi a primeira que eu vi assim bombar, né, de plataformas com esse tipo de serviço. E ela já tem
tudo aquilo que eu coloquei naquele slide para vocês verem aqui, servidores, database, segurança, social login, rotina de backup, tudo, ela já provê isso aqui para você mão beijada, só praticamente fazer uso. Gerar uma chave, um secret e fazer uso. Ela tem, se eu não me engano, 2 planos, tá? É um plano do Free Tier, e que depois que sai desse Free Tier ele vai cobrando sobre demanda, e tem um plano meio que pré-alocado de valores que também vale muito a pena. Uma grande diferença dela, para uma que eu vou mostrar daqui a pouco, é que a base de dados dela, ela pode se comparar com a base de dados do MongoDB, né? É uma base de dados que ela não é relacional, mas ela tem uma performance muito boa. Eu já fiz muitas aplicações, inclusive aqui no César, duas aplicações a gente fez utilizando aqui o Firebase, e assim, os resultados foram muito positivos. De fato, a produtividade é extremamente alta, e vale muito a pena dar uma conferida nela, tá? Fora que a documentação, que é algo muito importante, e a comunidade para ela é absurdamente grande, tá? A gente tem aqui embaixo a AWS Amplify, que é da Amazon, né? Da AWS, e ele já fornece para a gente vamos dizer que um catálogo tudo já é gerenciado por eles normal, mas vamos dizer que ele fornece um catálogo de facilitadores para que a gente consiga implementar o nosso serviço utilizando as mesmas tecnologias que outra pessoa vai utilizar da AWS. Então, eu posso contar aqui com o Amazon S3 para fazer o meu file storage, eu posso contar com o AppSync para ter um API de GraphQL, o Cognito para ter um serviço de autenticação e autorização muito bacana, o DynamoDB como uma base de dados extremamente robusta. Então, assim, fora um monte de outros serviços, tá, pessoal? Assim, a gama de serviços aqui que o Amplify traz é absurda. Fora que ele também tem integração para se você vai desenvolver um app com React ou com React Native. Ele já tem uma integração muito forte, eles estão aumentando essa integração para outros frameworks. Eu ouvi falar sobre o Flutter, mas para quem vai desenvolver um app, por exemplo, com React Native, ele já tem um CLI que, assim, só falta escrever o código do seu negócio, porque é absurdo a facilidade que ele te dá para desenvolver aplicações usando isso aqui. E essa terceira plataforma foi a última que eu testei, tá? Ela é bem mais novinha do que essas duas aqui e de que muitas na internet, mas ela me chamou a atenção porque ela tem uma coisa que eu particularmente gosto muito. Primeiro, ela é uma plataforma, esse Supabase aqui é uma plataforma que ela tem um free tier, tem também a fase paga dela, mas ela funciona em cima de tecnologias open source. Tanto que ela fornece as APIs open source que ela desenvolveu para você instalar em qualquer lugar e também fazer uso. Mas uma coisa que me chama muito, muito dela é que ela trabalha com a base de dados do Postgre. Então, o que geralmente a gente vê plataformas de base utilizando são bases de dados não relacionais, mas geralmente as aplicações que eu geralmente pego em freelancers ou que desenvolvo mesmo, eu utilizo muito o base de dados relacional, e ela traz aqui uma integração com o Postgre muito bacana, tudo já configurado no serviço dela, tanto para até você criar tabela, você nem digita código SQL mais, você só diz lá, eu quero um campo X, ele vai lá e cria do tipo tal, chave estrangeira, quero uma query específica, uma view, uma procedure, assim, absurdo, né? Ela ainda está muito nova no mercado, o free tier dela é muito bom, e assim, eu vejo muitos bons frutos assim no caminho que o Supabase está seguindo. Eu acho que vale muito a pena assim testar essas três plataformas aqui, porque elas têm essa questão em comum, né? Oferecem esses serviços para que a gente não precise se preocupar em configurar, instanciar, verificar, gerenciar, mas cada uma tem uma particularidade, né? Fora as outras 15 que eu falei para vocês, vale muito a pena conferir cada uma delas, tá? E, além de ser muito fácil de usar. Geralmente o uso é igual, né? Gera uma chave, um secret e só fazer uso. Então, quais são as indicações de uso para o BAS, tá? Então, o BAS ele não é bala de prata, assim como nenhuma tecnologia então, as indicações que eu noto para fazer uso dessa tecnologia, desse tipo de plataforma, são para construção de MVPs, né? Você tem aquele produto rápido, está querendo abrir uma startup, está querendo conquistar aquele cliente, quer fazer uma coisa rápida, é excelente. Eu não descarto esse tipo de possibilidade.
Também eu indico para aplicações com poucas integrações. Por quê? Porque você fica, vamos dizer que com um escopo mais fechado do que você pode fazer. A partir do momento que, vamos supor que eu estou desenvolvendo uma aplicação móvel, eu vou mexer apenas no código da minha aplicação móvel. Então, tipo, não existe mais aquele negócio de eu tenho uma API que vai servir X, PTO coisa. De forma alguma, né? Então, tipo, o serviço de base está na nuvem, mas você está literalmente conectado àquele acesso ali. Então não tem uma API para você servir para outras integrações e tal. Então, quando você começa a encaixar integrações na sua aplicação, não é um bom indicador. Então, poucas integrações, top. E também para aplicações não críticas. Então, assim, eu não vou pegar as facilidades que tem aqui no BAS e desenvolver um banco digital. Então, provavelmente o banco digital hoje em dia a gente vai usar muito fila, muito processamento assíncrono, a gente tem que ter muitas, provavelmente vai usar padrões de projeto de microserviço para escalar um serviço ou outro. Então, esse tipo de configuração a gente não tem hoje com uma plataforma de base. Então, tipo, eu vou subir meu servidor aqui para tantos gigas, tantos megas, porque chegou a Black Friday, coisa do tipo. Ele tem o seu próprio auto-scaling, mas não é tão robusto a nível de você, não, esse pedaço da minha aplicação vai escalar e esse outro aqui não precisa. Então, você não vai utilizar dois bars para compor um serviço, né? Eu não vejo isso com bons olhos, tá, pessoal? E aí, quais são as vantagens e as desvantagens, dado que a gente viu algumas indicações de uso, de fato a gente ter aqui para fazer uso de tecnologias e de plataformas desse tipo. Então, as vantagens, menos configurações. Então, aquele negócio, vou configurar a base, vou configurar, não esquece, tá tudo lá prontinho, só gera a chave e faz o uso. O desenvolvimento é acelerado. Eu, assim, há uns 3, 4 anos comecei a ver esse negócio de back-end as a service bombando, começando a surgir, tudinho. Não estava crente e quando eu comecei a meter a mão na massa ali, comecei a construir as coisas, eu comecei a ver que eu estava conseguindo entregar projetos para meus clientes, eu estava conseguindo entregar MVPs mais rápido. Então, assim, parece besteira quando a gente fala, mas o banco de dados eu no instante subo aqui com Docker. Essa questão aqui da fila eu no instante faço aqui com aplicação X. Para guardar arquivo eu faço aqui. Mas assim, quando você começa de fato a usar e ver essa questão de tipo, eu tenho um serviço que já tem pronto login, segurança, base de dados, tudo, funções cloud, tudo, escalonamento, todo scaling, tudo configurado. Você começa a de fato sentir até prazer de estar desenvolvendo aquilo ali e de tipo dia após dia você começa a ver a tua aplicação crescendo, né? Isso aí até, como eu falei no começo, né, até ajuda o nosso psicológico a querer continuar com aquela ideia, a querer implantar mais aquilo ali e levar para frente, levar para frente. E eu acho que só tem a agregar, né? Essa questão de você sentir que está fazendo aquilo, sentir que a coisa está saindo, tá? Nos planos pagos, né? Como eu falei no slide daquelas sugestões de cloud providers, o preço é bastante atrativo pelo oferecido. Então, tem alguns serviços que, sendo bem sincero, dependendo do seu público, você não precisa nem pagar para utilizar. O free tier dele é tão generoso que você consegue manter serviços assim sem precisar de cobrança. Tem muitos amigos meus que desenvolvem aplicações para pequenas empresas que a empresa praticamente só paga pelo host do website. Se for um aplicativo de smartphone, né, só paga pela publicação praticamente e usa o free tier desses cloud providers para manter isso daqui. Então, é uma vantagem muito grande que você recebe, tá, em utilizar esse tipo de plataforma. Agora vamos falar das desvantagens, claro. Né? Eu ia colocar pontos de atenção, mas aí praticamente ia estar enrolando vocês, né? Tem desvantagem, com certeza. A primeira delas é uma muito conhecida, que é o vendor lock-in. Então, a partir do momento que você se afilia a algum desses serviços aqui, então estou construindo aqui a minha aplicação com o Firebase. Aí estou lá construindo, aí do nada
eu percebo que ele não vai se adequar tanto ao meu propósito aqui. Eu vou querer mudar. Veja bem, essa mudança ela pode ser um pouco dolorosa. Por quê? Porque essas plataformas aqui, elas geralmente cedem para a gente quando não é um link da API deles para você fazer o uso dos serviços agregados, eles oferecem clientes SDKs para você utilizar. Então, por exemplo, essas três aqui, elas oferecem um SDK para Node. Então, você vai lá no NPM, pega o SDK e começa a chamar os serviços. Eu quero salvar tal coisa no banco de dados. Aí você chama o serviço do banco de dados, manda os dados que você quer salvar, a tabela ele salva. Imagina que você começou a notar que você estava aqui no Firebase, usando tudo. Esse banco não relacional não vai me servir. Eu preciso de alguma coisa relacional, porque agora a minha estrutura de dados mudou, está usando lá aquele teorema CAP, então eu quero manter a atomicidade, eu quero trabalhar com contexto transacional, eu quero garantir isso daqui. Eu quero usar agora o Supabase, porque o Supabase trabalha com Postgre, eu posso abrir transações aqui mais facilmente, fazer commits, rollback daquela operação. Vai ser difícil, tá? Aí a gente pega já nesse segundo ponto aqui. Por quê? Isso aqui vai trazer para você uma menor flexibilização. Então, a troca de serviços ou a mesclagem desse serviço, eu particularmente já uso Bash para desenvolver aplicações já há um tempo e vejo muita coisa na internet, vejo algumas palestras, vejo muitos use cases e eu nunca vi usarem dois serviços. Assim, sendo bem sincero. Não estou dizendo que não pode. Pode. Você pode usar 10, 20 serviços, né? Cada endpoint chama um. Mas, levando para a realidade, eu nunca vi utilizar. Então, quando você usa um serviço desse, você está preso àquele cloud provider. Então, com isso, você tem menos flexibilização. Mas aí a gente vem um ponto aqui que eu queria destacar, tá? Que é um bom design de código que vai te ajudar, né? Vai assim, vai muito forte, mas pode te ajudar nesse caso. Então, se a gente começar a pegar literaturas como tiver um clean code, a gente tiver utilizando Solid, tiver utilizando uma arquitetura que possibilita essa troca. Então, vamos pensar aqui na arquitetura hexagonal, também chamada de ports and adapters. Se você desenvolveu com isso na cabeça, começa a se tornar mais fácil a troca por um serviço desses. A partir do momento que você, por exemplo, está utilizando uma arquitetura hexagonal para fazer o desenvolvimento de uma aplicação de qualquer uma, mas nesse caso aqui com back-end as a service, e aí você está usando lá os ports e adapters, você tem as interfaces de comunicação e a implementação dela, e aí você tem a implementação, vou chutar aqui, Firebase, então cadastro X chama o banco de dados. E esse banco de dados está lá implementado pelo Firebase. E você tem aquela interface definida. Vamos supor que por algum motivo absurdo, o Firebase não dá mais para mim, eu tenho que trocar para o Amplify, para o Supabase, sei lá. Você vai manter essa interface aqui do jeito que você está, porque ela está de forma genérica, e vai poder levar uma outra implementação, né? Ou seja, você tem implementação Firebase para essa interface, você agora vai ter implementação Supabase para essa interface e vai, beleza, entre aspas, perder o código que você tem aqui do Firebase e colocar o código que você tem aqui no Supabase, mas assim, o resto da tua aplicação, ele está toda protegida. Então, dependendo da forma que você desenvolve aqui, da forma que você fez o teu código, usou princípios de clean code, um clean architecture, uma arquitetura hexagonal, ports and adapters, Oni architecture, MVC, assim, você possibilitou interface de comunicação. Essa parte aqui da flexibilização, ela começa a ficar mais ok. Não estou dizendo que não vai ter tantos impactos, mas vai diminuir bastante. Então, é uma coisa que eu geralmente digo às pessoas, né? O pessoal vai começar a desenvolver software, já tenta pensar em estruturar o design de código bacana, porque se a arquitetura, se o teu negócio disser, olha, agora o negócio cresceu e a gente precisa de X, Y, Z coisas, você vai querer crescer ele. Então,
Então, se você não tiver com um bom design de código lá, assim, independente de base ou não, você vai pecar nisso daí e vai sofrer as consequências. Beleza? Então, para finalizar aqui, eu tenho esse slide, né? A gente aqui no César tem um monte de vaga aberta. Quem quiser se candidatar, cola aí nesse QR Code. Tem um monte de vaga para front-end, back-end, para UX, para gestor, para coordenador. Então, assim, pessoal, vale a pena vir para o César, tá? Já estou aqui há um bom tempo para saber que é uma excelente, se não a melhor empresa para se trabalhar. Então, assim, vale a pena conferir as vagas. Vem ser César, tá bom? E agradecer vocês aqui por estar participando aqui da minha palestra. E agora, para quem tiver dúvidas aqui, eu estou aberto aqui para tirar dúvidas, tá? Vou parar de compartilhar para dar uma olhadinha no chat.